Eu te garanto que você não vai encontrar outro Jeep Renegade igual a esse aqui. Se tem tantos Renegade na rua, por que esse aqui é tão especial? Eu vou te contar. Esse aqui é um Jeep Renegade Trailhawk da primeira safra, quando ele começou então a ser produzido no Brasil. E qual é o diferencial desse carro? O teto solar. Este Renegade tem o raro opcional do teto solar removível, que só foi oferecido nas primeiras unidades. E é exatamente por conta disso que deixa esse carro aqui tão exclusivo, e a gente vai te apresentar ele aqui na plataforma Eu Dirijo. E se você gostar, já pode inclusive iniciar a sua negociação com o nosso consultor Ronaldo Dil, porque esse carro aqui está à venda conosco. Antes de continuar, eu vou te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Aqui você encontra notícias sobre o mundo do automóvel e também os modelos que estão à venda, como esse Renegade, que eu começo a te apresentar a partir de agora. A dianteira do Renegade Trailhawk, ela é diferenciada. E esse aqui, mais ainda. Primeiro pelo seguinte, o conjunto óptico desse Renegade, ele tem este farol aqui em xenon, com o bloco projetor. E esse equipamento aqui, ele vinha como opcional na linha, não era de série, então você tinha que pagar a parte. Esse aqui já tem. A gente tem aqui também uma grade que é em tom escurecido, ela tem esses elementos aqui, as fendas e inclusive o emblema Jeep também em tom escurecido. Mas o destaque dessa versão, que era preparada para o off-road, está aqui, ó. Os ganchos de fixação para que o carro pudesse ser rebocado em uma situação de off-road. Esses ganchos estão aqui, são funcionais, inclusive. Quando a gente começa a olhar esse carro aqui pela lateral, também tem coisas interessantes, exclusivas dessa versão. A gente pode aproximar aqui das rodas desse carro. Esse Jeep Renegade, ele tem então um conjunto de rodas de liga leve aro 17 polegadas. Mas aqui em tom preto, diamantado. Mas por que essa versão tem roda 17? Para que a banda, aqui a largura, a altura do pneu, melhor dizendo, ela seja maior e ele possa ter mais opção off-road. Tem Jeep Renegade com aro 18, tem Jeep Renegade com aro 19, mas aqui a ideia é exatamente que tem um pneu maior, com maior altura, para enfrentar a situação de off-road. Tem mais detalhes aqui. O selo Trail Rated, que aponta que esse carro aqui foi testado na trilha lá nos Estados Unidos. Esse emblema ele vinha então estampado aqui nessa versão Trailhawk. Outro detalhe, o emblema Renegade aqui ainda original, com a base vermelha e o exterior aqui nesse tom escurecido. As faixas nessa porção inferior que acompanham a porta. Então quando você abre a porta aqui, ela não vai esbarrar a lataria numa situação de calçada, por exemplo. E aqui na parte superior, aqui no teto, a gente tem também um rack, que é um acessório, mas vai junto aqui nesse Jeep Renegade. Então, temos aqui então mais um acessório. Agora, você já está olhando aí por cima, olha só como é que é o teto solar desse carro aqui. Não é um teto solar de vidro, ele é um teto solar com chapas, né, com folhas, e que elas podem ser então removidas para um uso. Então você vai ficar com esta porção e mais esta porção aqui abertas, a partir do momento então que você remover essas folhas. Esse opcional do teto solar, que é o destaque desse Renegade que a gente está te apresentando, fazia o preço desse carro subir quase R$10.000. Então você tinha que comprar a versão mais completa e ainda pagar a mais, como opcional, para ter esse teto solar. E ele só foi oferecido nos primeiros carros, no primeiro ano de produção do Jeep Renegade. Por isso, este carro aqui é bastante raro, sim. Na parte traseira também tem mais destaques aqui nessa versão Trailhawk. Primeiro porque a gente tem aqui o emblema 4x4 diesel, que indica essa versão. Também tem a lanterna de neblina aqui nessa parte inferior do Renegade. Isso vinha em todos os Renegade, mas na geração nova não tem. Então aqui a gente ainda tem. Temos aqui de novo os ganchos, né, o gancho nesse caso aqui atrás para funcional, né, para que o carro possa ser rebocado, e aqui o acessório do engate para reboque. E no mais é a traseira padrão do Jeep Renegade, que a gente já conhece, com essas lanternas aqui, que ainda nesse início de produção do Renegade em 2016, elas são incandescentes. Para fechar a parte traseira, a gente tem aqui então o porta-malas do Renegade. A gente sabe que Renegade não tem um porta-malas gigante, e especificamente estes aqui, da primeira safra, também não tinham, porque a tampa aqui não sobe e não desce. Por quê?
Porque aqui a gente tem uma quinta roda, um step que é exatamente o mesmo desenho, a mesma roda de uso normal. Por que isso aqui? Os primeiros Renegade sempre tinham quinta roda, sempre tinham um step integral, exatamente a mesma roda de liga leve. E aqui nessa versão Trio Hulk, qual é a ideia? Se você estiver num fora de estrada, você fura o pneu, troca a roda e coloca exatamente igual a que ela já estava funcionando, para que você possa continuar enfrentando as situações de fora de estrada com a mesma condição. Porque se aqui tivesse aquele step fininho, como é que você vai fazer um 4x4 com um step fininho? Então essa é a lógica desse Jeep Renegade Trio Hulk aqui, ter esta step. E assim, olhando o restante do espaço, se a gente for pensar que esse carro aqui muitas vezes é utilizado por duas pessoas, é um porta-malas bem suficiente. Tem ganchinhos para pendurar sacola, tem luzinha, o acabamento é bom. Então a gente tem aqui sim um carro que consegue ser efetivamente funcional para a maioria das pessoas. Debaixo do capô aqui desse Renegade, a gente tem então o motor 2.0 turbo diesel. Esse aqui é o motor multijet. Esse aqui é aquele propulsor então que a Jeep, né, a FCA, então a FCA trouxe para cá, para a linha do Renegade. Esse propulsor ele tem 170 cavalos de potência e chega a 35 kgfm de torque. É um conjunto propulsor que no Renegade caiu super bem. Primeiro porque esse carro ele tem muita força, ele anda bem, ele consegue desenvolver altas velocidades aí de uma forma muito tranquila e ao mesmo tempo em uma tocada mais suave, ele também vai ser econômico. Eu já viajei com o Jeep Renegade diesel e consegui fazer médias aí de 14, 15, 16 até quilômetros por litro na estrada, se você conseguir manter umas médias razoáveis de velocidade. Mas se quiser apertar fundo, ele pelo menos deve de fazer uns 12 quilômetros por litro, sem sombra de dúvida. E acoplado a esse conjunto propulsor aqui, a gente tem aquele câmbio de 9 marchas. Ele é um câmbio então produzido pela ZF, que tem as 9 marchas e consegue fazer então uma simulação de reduzida. Por isso que esse carro aqui pode ser a diesel, porque esse carro ele arranca sempre em segunda marcha. Quando você usa o 4x4 e faz o bloqueio da tração, que eu vou mostrar depois como é que funciona, aí ele vai então acionar a primeira marcha e vai usar marchas baixas para simular como se fosse então um 4x4 reduzido. E é por isso que esse carro aqui pode ser a diesel. Então o conjunto desse Renegade aqui, efetivamente é o mais interessante que foi disponibilizado pela marca. Agora a gente dá uma olhadinha lá dentro. Quando a gente olha esse Renegade aqui então na parte interna, a gente vê ainda o bom acabamento que já chegou nessa linha da Jeep. Primeiro, aqui na porta, né, material em couro, suave ao toque. Ali na parte do alto-falante a gente tem esse aplique vermelho, que era exclusivo da versão Trio Hulk. O banco ele é em couro, também tem o bordado aqui da versão. A gente tem aqui o volante também em couro e nas saídas do ar, aqui, a gente tem ali, ó, o aplique em vermelho. E aqui temos o volante multifuncional, mais um aplique em vermelho próximo aqui da alavanca, da coifa da alavanca do câmbio, e ainda aqui nos porta-copos. Agora, esse carro ele tem um baita de um recheio, e eu vou mostrar para vocês agora, dando a partida nesse Jeep Renegade. Primeiro, olha só o que é o painel desse carro aqui. A gente vai fazer essa substituição ainda da luz de placa, que ele aparece ali, mas olha só. Temos aqui um Jeep Renegade que de fato tem o painel mais legal de todos. Primeiro porque esse Renegade ele tem o instrumento analógico nas extremidades, mas a tela central é essa tela colorida, que é bastante rara da gente encontrar no Renegade. E ela vai fazer o acionamento aqui aqueles mesmos conjuntos de botões ali do volante. Então eu tenho aqui a rádio que eu estou ouvindo, aqui as mensagens, como a luz de placa para fazer a substituição, configurações de tela, configurações do veículo, e aqui eu tenho ainda o velocímetro e também várias informações como a temperatura do radiador. Eu tenho, passando para o lado aqui, a temperatura da transmissão, tenho temperatura do óleo do motor do carro, tensão da bateria e o tempo para a revisão. E aí voltamos aqui para essa outra informação. E aqui o computador de bordo do carro com as médias ali, a gente tem uma média de 12,4 km por litro, então uma média excelente que a gente tem aqui. E aqui o trip do carro, né, do computador de bordo com o detalhe da distância percorrida.
O sistema de mídia é essa tela ainda menor que veio nos primeiros Jeep Renegade. Então, claro, não temos aquela tela grande, né, que tinha de 7 polegadas. Aqui é esse conjunto de 3,5 polegadas. Mas até mesmo aqui a gente tem informações então de rádio, mídia, a gente também tem a navegação embarcada nesse carro. Então já tinha, né, aqui essa possibilidade da gente ter a tela suave ao toque com uma navegação embarcada, né, que nos Renegade atuais a gente já não tem essa opção. E ainda a gente tem aqui a câmera de ré, que aí a gente tem até mesmo a linha de guia, ela é dinâmica conforme a gente vira aqui o volante. E é uma câmera boa até para o padrão que a gente tinha nessa época. Passando mais para baixo aqui, a gente tem então o seletor do sistema de tração desse Jeep Renegade. E aí eu tenho aqui a condição de fazer o 4x4 reduzido, aquela simulação que eu expliquei antes. Eu posso bloquear o 4x4 para que ele funcione nas 4 rodas e tenho o controle de descida. E aqui o ar-condicionado, a gente tem um ar-condicionado que ele é de dupla zona digital, ele tem todas essas possibilidades. Como é que funciona o sistema 4x4 desse Jeep Renegade? Ele é um 4x4 que ele atua de forma permanente, então ele seria um AWD, mas você tem opções para bloquear o sistema da tração 4x4 e até mesmo acionar reduzida. Eu vou mostrar. Esse seletor giratório aqui, ele vai permitir que a gente possa então alternar entre os modos automático, neve, ali a gente tem o Sand, Mud e o Rock. O Rock é exclusivo aqui da versão Trio Roll, que é essa última opção aqui. Aqui são modos pré-definidos que você pode utilizar girando o seletor, mas você mesmo pode bloquear a tração, 50% atrás e na frente apertando aqui neste botão, ou apertando aqui no botão 4WD Low. É claro que o 4WD Low vai exigir que você pare o carro completamente, faça alguns procedimentos antes para que ele possa ser acionado. Mas é muito fácil e bastante intuitivo você poder utilizar esse sistema e vai verificar aqui no painel conforme você for utilizando, fazendo a alternância. Na parte de trás a gente repete aqui nesse Jeep Renegade um bom acabamento, porque aquele aplique suave ao toque ele se repete aqui na porta de trás. E de novo aqui o aplique vermelho exclusivo dessa versão Trio Roll. Temos aqui bons bancos, bastante preservados ainda, né, para um carro 2016. A gente tem aqui um carro de 8 anos de uso, e é aquele padrão Renegade, né, de um bom couro, um carro bastante sofisticado, e a gente, ao sentar aqui, já percebe, né, que ele tem uma boa movimentação de pés. Temos aqui o console, as costuras e toda essa divisão do banco. O Jeep Renegade, ele tem um detalhe aqui atrás que talvez possa incomodar algumas pessoas, mas é importante você saber para que, né, não tenha problemas futuros depois. O banco faz com que a gente fique com o joelho mais alto em relação à cintura, né? Então você vai precisar colocar os pés mais para frente para colocar nessa posição. É uma característica desse carro. Mas ainda assim, o banco tem conforto, mesmo que o assento tenha esse detalhe, o banco tem conforto. Então é possível fazer longas viagens aqui sem nenhum problema. Bom, e o teto solar desse carro, como é que ele funciona? Primeiro ele funciona, né, de forma elétrica, então ele pode abrir de forma elétrica, tem os botões aqui na parte superior no console de teto. Agora, quando a gente se aproxima daqui, dessa outra porção do teto solar, a gente já tem aqui um outro sistema. Neste orifício aqui, ele vai colocar então uma chavezinha, vai girar ela, ele vai então soltar, você vai puxar essa alavanca e aí vai empurrar esta porção aqui do teto para cima. Fazendo isso, você vai conseguir então fazer a remoção desse teto solar. E isso é possível fazer nas duas partes, na parte da frente e também lá na parte de trás. Vou começar então a nossa voltinha aqui com esse Jeep Renegade. Olha, eu confesso que eu estou bastante curioso, inclusive, para poder conhecer esse carro e para poder voltar a experimentar um Jeep Renegade nessa versão Trio Roll, que faz bastante tempo que eu não dirijo um carro desse aqui. O Renegade sempre é um carro legal da gente poder dirigir, porque ele tem toda uma ambientação muito peculiar. Esse carro, ele nos coloca dentro de uma imersão. A gente sabe que está dirigindo um Jeep Renegade. Pelo capô longo, pela situação que a gente tem aqui em termos de, né, dos espelhos mais recuados, a gente tem essa visibilidade.
E quando a gente se depara com essa versão aqui, que é a mais aventureira delas todas, a gente entende exatamente o sentido Jeep, né? O sentido da gente ter um carro como esse aqui, da gente ter um carro diferenciado como esse. Alinhamento do volante muito presente, e ele tem ainda aqui a regulagem de altura do volante, tá aqui ela, ó. Eu posso colocar ele um pouco mais para cima, já que eu gosto de dirigir com o banco mais alto. Consigo olhar o nariz do carro, né, de uma forma mais alta, olhando mais por cima. E tenho aqui um carro que se comporta, né, de uma maneira bastante peculiar. Mesmo nessa versão a diesel, a gente não tem aqui grandes acelerações, a gente não tem aquela coisa instantânea do turbo atual, né? O turbo 1.3 turbo, ele tem aquela resposta imediata. Mas aqui no diesel a gente tem um carro que tem força, a gente sente que tem um carro mais parrudo, mais forte, com esse motor trabalhando, a gente sabe que está num carro que tem mais capacidade, um carro que não é só aquele Jeep de shopping, vamos dizer assim, como muita gente fala. E outra característica que a gente tem peculiar aqui nesse Renegade Trailhawk é que a suspensão dele é mais reforçada, ele é um carro em que a gente sente o carro com mais reforço, com mais capacidade, né, para enfrentar obstáculo. Esse carro é muito interessante, e quando a gente pode experimentar uma versão como essa aqui, que ela é exclusiva, que tem pouquíssimos carros fabricados, se torna uma experiência bastante agradável. Estou percebendo aqui um carro alinhado, estou percebendo um carro, né, que está com volante reto, um carro que não, né, agora claro, a direção está virada, mas quando a gente está andando em linha reta, ele não puxa para nenhum dos dois lados, o volante está bem alinhado, bem centralizado. Fora isso, também a gente tem um carro que não tem ruído de suspensão nesse trecho que eu estou andando. Agora eu vou experimentar um pouquinho da aceleração desse motor a diesel, pé no fundo. Olha como ele cresce de maneira progressiva, vai trocando as marchas e logo a gente está andando a 60 km por hora aqui no limite da via. E de uma forma muito suave, né? Não te joga para trás, mas você vê ali o ponteirinho do contagiro se mexendo, com o carro fazendo as trocas de marcha. A gente sente o carro crescendo e subindo a velocidade de uma maneira muito interessante. Esse carro a diesel, ele é muito peculiar, ele é muito gostoso de dirigir. E especificamente essa versão aqui, Trailhawk, que é a mais preparada para a gente andar num off-road, para a gente andar numa condição fora de estrada, até mesmo dentro da cidade, como eu estou dirigindo agora, ela se mostra amigável e se mostra interessante. Porque a gente tem realmente aqui um carro que não é só aquele crossover. A gente tem neste carro aqui um SUV de verdade, com motor a diesel, com tração 4x4, com capacidade off-road. Olha, é uma experiência bastante agradável poder andar num Renegade como esse aqui. Especificamente dessa unidade eu gostei bastante, porque ele, em termos de mecânica, ele está preservado, o motor não tem falhas, o motor fez uma aceleração bastante progressiva e bastante correta, como ele deveria fazer. Olha só, eu soltando aqui ó, o pé do acelerador, ó, ele vai segurando aqui na marcha. Então é um carro que está realmente preservado naquilo que é essencial. A suspensão, por exemplo, né, por mais que a gente esteja aqui num carro de quase 170 mil quilômetros, ela se mostra ainda firme, sem barulho, sem ruído. Vamos passar aqui um pouco nessa imperfeição aqui, ó. Vou até passar de propósito aqui nesse buraco, ó. Mais uma vez, né, um carro firme, um carro sem barulho, sem nenhum tipo de ruído que vai mostrar algum desgaste de suspensão. A suspensão desse carro ele é muito preparada para poder enfrentar essa condição brasileira de ter ruas mais esburacadas, de ter né, questões mais adversas. Aqui no Renegade ela é sempre muito presente. Ele não é um carro que vira muito, né? A gente sabe que o diâmetro de giro do Renegade é grande, assim como toda a linha Jeep, mas ainda assim você não vai ter dificuldade porque a direção elétrica é macia e ele se torna um carro bastante gostoso de dirigir. E você ainda tem aqui a opção das trocas sequenciais, você pode, né, apressar as marchas quando estiver andando na velocidade de cruzeiro, dá para fazer isso de uma maneira muito tranquila e utilizar a tração se você quiser, né, fazer um uso um pouco mais off-road com esse carro. Baita experiência com esse Renegade, e se você gostou, já sabe, ele está à venda com a gente aqui na plataforma Eu Dirijo. Vamos para a conclusão agora.
Se gostou então desse Jeep Renegade, acessa eudirijo.com.br, vai ter o anúncio desse carro por lá e você pode então conversar com o nosso consultor Ronaldo Dil para iniciar a sua negociação. Esse Renegade aqui, como eu já te mostrei, ele é diferente de todos os outros que você já está acostumado a ver na rua. Mas também, se você gosta de carro, se você está aqui de curioso, acessa eudirijo.com.br. Eu Dirijo a revista e classificados. Tem muita informação sobre o mundo do automóvel por lá. Tchau e até o próximo vídeo.